A paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Meu nome é Anderson e eu venho até vocês por este canal para levar a verdade, tá? O objetivo desse canal é levar a verdade, pregar a palavra de Deus e principalmente glorificar o nome do Senhor Jesus, tá? Afinal, por isso que o nome do canal é Canal da Glória do Senhor, porque o objetivo deste é glorificar ao Senhor. Por isso o canal da Glória do Senhor. Amém? O canal ele vai ser dividido em 3 partes, tá? Vai ter a parte de orações, onde eu vou postar vídeos de orações que vão estar na playlists de orações. A segunda parte vai ser sobre a verdade, onde eu vou falar a verdade sobre seitas, falsas denominações evangélicas, sobre coisas erradas que fazem com o nome de Jesus, e etc, 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 para alertar você, que vai estar na playlist de verdades. E a terceira parte é a mais importante, que é a pregação da palavra de Deus. Vai estar na playlist pregações, tá? Onde eu vou levar até você uma palavra de Deus, uma palavra de vida, de fé, de esperança, de edificação e que vai impactar aí a sua vida, para a glória de Deus. Pois muito bem, hoje, neste primeiro vídeo do canal, eu queria falar com vocês sobre um falso profeta muito famoso, muito conhecido. É talvez o pastor mais rico do Brasil, tá? Chamado Senhor Edir Macedo, tá? Com todo o respeito que eu tenho pelos membros da Igreja Universal, eu vou falar da pessoa do Edir Macedo. Não vou falar, pelo menos por enquanto, da instituição universal, ok? Eu vou falar apenas da pessoa do Edir Macedo. Porque durante muito tempo eu pensei que ele fosse um homem de Deus. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que ele não passa de um falso profeta. Principalmente pelos escândalos e safadezas que ele fez no passado. E também pelas heresias que ele implanta dentro da Igreja Universal. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Muito bem, eu queria começar falando do primeiro grande golpe que o Edir Macedo aplicou, tá? Vamos começar bem no comecinho mesmo. Todo mundo sabe, a maioria sabe que o Edir Macedo nasceu em família católica, né? Depois ele viu que o catolicismo realmente estava errado, e tá mesmo. Também pretendo fazer um vídeo falando sobre o catolicismo com todo o respeito, tá, aos católicos. Mas aí o Edir Macedo ele se converteu e começou a frequentar uma denominação evangélica, tá? E depois ele, não me lembro se ele frequentou 2, se eu não me engano foram 2. Mas enfim, o que acontece é que ele começou a ficar muito empolgado quando ele conheceu o lado neopentecostal, né? Porque como você sabe, existem os evangélicos pentecostais e os neopentecostais. Então naquela época, quando ele tinha aproximadamente 20 anos mais ou menos, ele conheceu, né, esse lado neopentecostal e se empolgou muito. Então ele e mais 2 pastores saíram da igreja a qual ele congregava. Um dos pastores não se tem notícia, não se sabe mais onde ele está. E o outro se chamava Romildo Ribeiro Soares. Hoje ele é mais conhecido como Missionário R.R. Soares. Então os 3 saíram e começaram a pregar sem ter de fato uma igreja. Até que Edir Macedo convenceu R.R. Soares a fundar uma igreja, né? Abrir um local fixo onde eles pudessem pregar. A princípio o R.R. Soares não gostou muito da ideia, mas como você sabe, o Edir Macedo tem uma larápia muito boa, né? Ele tem um poder persuasivo muito alto, então ele conseguiu persuadir o R.R. Soares a abrir uma denominação evangélica.
Eu não me lembro exatamente o nome de início, mas era Cruzada alguma coisa. Acho que era Cruzada do Caminho Eterno, se eu não me engano, ou algo assim. E o fundador dessa igreja foi o R.R. Soares, tá? O Edir Macedo apenas foi um auxiliar. Mais tarde, essa igreja passaria a se chamar Igreja Universal do Reino de Deus, como conhecemos hoje. Então, a verdade que a Universal esconde é que o verdadeiro fundador da Universal foi o R.R. Soares, tá? Pode pesquisar aí no Wikipedia, vou até deixar aí para você ver. O fundador mesmo foi o R.R. Soares. E eles têm visões do Evangelho muito diferentes, né? O Edir Macedo, como você sabe, ele sempre focou na teologia da prosperidade. Principalmente depois que ele viajou para os Estados Unidos, ele conheceu essa teologia lá e gostou muito e abraçou isso e quis trazer para a Universal. Já o R.R. Soares, ele tinha mais o foco de curar as pessoas, porque ele tinha vontade de ser médico para curar as pessoas, mas aí ele abriu mão da faculdade de medicina para pregar o evangelho e curar as pessoas pelo poder de Deus. Então, cada um tinha um foco mais diferente. O Edir Macedo tem uma fé mais agressiva e o R.R. Soares uma fé mais passiva. Então, por essa diferença, né, os dois comandavam a Universal, mas o R.R. Soares era o cabeça. Então, Edir Macedo, insatisfeito com isso, porque toda vez que ele queria fazer alguma coisa o R.R. Soares não deixava, ele resolveu dar um golpe no R.R. Soares. Ele chamou, escondido do R.R. Soares, os 15 principais bispos da Universal daquela época e fez uma eleição para definir quem ficaria no controle da Universal. Eles queriam colocar apenas uma pessoa como líder, 2 não estava dando certo. E desses 15 bispos, 12 votaram a favor do Edir Macedo e 3 votaram a favor do R.R. Soares. Portanto, a direção da igreja colocou o Edir Macedo como novo líder da Universal. Ou seja, o Edir Macedo deu um golpe no seu cunhado. Para quem não sabe, eles também são cunhados. Mas, obviamente, o R.R. Soares ficou muito chateado com esse golpe, com essa passada de perna, com essa rasteira, e ele saiu da Universal. Aí o que muita gente pensa é que o R.R. Soares é só uma cria do Edir Macedo. Na verdade é bem o contrário, se você for analisar. O principal, o líder de tudo isso foi o R.R. Soares, né? Ele que foi o fundador da Universal e sofreu um golpe do seu parceiro e acabou saindo. Obviamente, se eu no lugar do R.R. Soares também teria saído. Se eu tivesse fundado uma igreja junto com outra pessoa e a outra pessoa me tirasse do comando da igreja, eu também queria sair, né? Então esse foi o primeiro grande golpe, a primeira grande safadeza de Edir Macedo, passar a perna no seu cunhado. Aí ele saiu da Universal, o R.R. Soares, e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, tá? Pode pesquisar aí, você vai ver que é tudo verdade. E então, anos mais tarde, ele aplicou outro grande golpe, muito famoso, que foi durante a compra da TV Record, né? Quando o Edir Macedo queria comprar a Record, obviamente estava difícil, né? Aí a primeira coisa que ele fez foi pedir ajuda de todos os fiéis da Universal, ok. Mas aí o dinheiro também não era suficiente, precisava de mais. O que ele fez? Ele pediu a ajuda de toda a bancada evangélica do Brasil. Toda a bancada evangélica. Todas as denominações evangélicas. Ele pediu ajuda para todas. Assembleia, Batista, Congregação, Quadrangular, Adventista, Presbiteriana, até mesmo a Graça, né, do R.R. Soares, etc, etc, etc. E ele declarou que com a compra da TV Record, ela ia ser para a glória de Deus. A TV Record ia ser uma emissora para glorificar o nome de Deus, sendo uma emissora 100% evangélica. Essa foi a promessa que o Edir Macedo fez para todo o povo, inclusive até mesmo para Deus, tá? Ele prometeu até para Deus e não cumpriu.
Outra coisa que ele fez foi pegar dinheiro do tráfico de drogas, tá? Isso mesmo. Pode pesquisar que você vê que é tudo verdade. E então finalmente ele conseguiu, depois de tudo isso, ele conseguiu comprar a Record. Aí um dos bispos naquela época, acho que o principal bispo, eu não me lembro o nome dele, mas eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Ele ficou todo feliz com a compra da Record e foi abraçar o Edir Macedo. Durante esse abraço, o Edir Macedo não abraçou ele de volta. E ele achou estranha essa frieza. Ele perguntou: bispo, o que está acontecendo? Vamos comemorar. Compramos a Record. Ela vai ser para a glória de Deus. Aí, sabe o que o Edir Macedo falou? Ele falou: meu amigo, como você é ingênuo. É óbvio que a Record não ia ser para a glória de Deus. Ela vai ser uma TV comercial. Tá? Comercial. Obviamente, ele ficou muito chateado com isso e saiu da Universal. Né? Eu também teria saído. Depois de todos esses escândalos, ele saiu. Ou seja, o Edir Macedo não cumpriu o que ele prometeu. Ele prometeu que a Record ia ser uma emissora 100% evangélica, para a glória de Deus. E não foi. E outra coisa é que quando a bancada evangélica chegou na Record para comprar horário, a Record simplesmente disse não, né? Porque toda a bancada evangélica pensou que a Record ia ser para a glória de Deus, e não foi. Então quando eles chegaram lá para comprar horário, a Record não vendeu. Ou seja, isso demonstra o quê? Que quando o Edir Macedo precisou da ajuda da bancada evangélica, a bancada evangélica ajudou. Aí quando o quadro se inverteu, quando a bancada evangélica foi pedir a ajuda do Edir Macedo, o Edir Macedo não ajudou. Tá vendo aí a cara de pau e a hipocrisia dele? Dá pra você dar crédito a uma pessoa que tem esse tipo de caráter, que faz esse tipo de barbaridade? O terceiro escândalo foi até mais recente. Foi quando o bispo Marcelo Crivella apareceu na Igreja Mundial para pedir votos. Tá? Isso foi um escândalo também. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Edir Macedo sempre criticou a Mundial, sempre falou mal da Mundial, sempre colocou na cabeça do povo que a Mundial é do diabo, que a Mundial não presta, que a Mundial não é de Deus, que a Igreja Mundial só destrói a vida do povo. É essa imagem que o Edir Macedo coloca na cabeça das pessoas sobre a Mundial. E eu também não estou aqui defendendo a Mundial, mas enfim. Mas aí, diante desse fato, o que acontece? O Edir Macedo autoriza o Marcelo Crivella, bispo e sobrinho, a ir lá na Mundial só para pedir votos. Ou seja, algumas pessoas até chegaram a pensar que as duas igrejas estavam meio que fazendo as pazes, né? Estavam meio que deixando a rivalidade de lado. Mas isso não passa de um jogo político, não passou de um jogo político. Isso só mostra como essas igrejas não são igrejas de fato, são empresas. Porque uma igreja de fato, ela não vai se envolver com política. Uma igreja de fato, ela só tem a intenção de levar a palavra de Deus. E eu vou dizer daqui a pouco o que é uma igreja de fato, assim que eu terminar isso aqui. Então, o Edir Macedo, ele autorizou. Como eu sei que ele autorizou? Porque dentro da Universal não é feito nada sem autorização de Edir Macedo. Nada. Não pode ser feito nada sem a autorização do Edir Macedo. Essa é a verdade. Então, se o Marcelo Crivella foi até lá para pedir votos, com certeza foi com autorização do Edir Macedo. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. E eu não entendo por que o Valdemiro aceitou a presença do Marcelo Crivella. Eu não entendo, porque eu, no lugar do Valdemiro, não teria aceitado. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso é uma hipocrisia da parte da Universal. Fala mal da Mundial e depois ir lá na Mundial para pedir votos. Ah, que cara de pau. Não, eu não consigo entender uma coisa dessas. Bom, mas isso daí só mostra o interesse dessas empresas. Eles não estão nem aí pro povo. Tudo que eles querem, tudo que eles se preocupam é com o bem-estar da instituição, é com o crescimento da instituição, com o crescimento da empresa.
Não importa o povo é só para sugar o dinheiro, né? Serve como combustível. Mas fora isso não tem valor nenhum. Não importa o que o povo vai pensar ou vai deixar de pensar, porque se fosse assim eles não teriam feito uma barbaridade dessa, não é verdade? Quantos vídeos aí eu vejo na internet da Mundial, da Universal atacando a Mundial, e aí eles têm a cara de pau de ir lá para pedir votos. E o pior é que a Mundial ainda aceita. Bom, esses foram os 3 grandes escândalos. Mas tem mais uma pequena coisinha que eu quero muito alertar você, que é o seguinte, depois eu vou fazer um vídeo só falando desse assunto, mas eu vou entrar nele bem rapidamente, e em outro vídeo eu falo nele com mais detalhes, que é com respeito às campanhas que a Universal faz, principalmente Fogueira Santa e Jejum de Daniel. Nesse caso aqui, eu vou falar rapidamente do Jejum de Daniel. Para que serve o Jejum de Daniel na Universal? Vou falar de uma forma bem resumida, depois eu falo nisso, como eu disse, com mais calma. Eles dizem que o Jejum de Daniel é para aproximar você de Deus, e para quem não sabe, o Jejum de Daniel, a pessoa fica 21 dias sem nenhuma informação, ela tem que fazer um jejum de informação. Agora eu pergunto, onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito que tem que fazer jejum de informações? Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Porque Daniel fez jejum de comida, não de informações. Então dá para ver aí que eles ficam usurpando e distorcendo a palavra de Deus para benefício deles. Como assim benefício deles? Vou explicar. Esse negócio de jejum de Daniel serve nada mais nada menos do que para esconder os escândalos da Universal, como esse que aconteceu. Esse fato do Marcelo Crivella aí na Mundial aconteceu durante o jejum de Daniel. Tá entendendo? Então, eles da Universal fazem esse jejum para esconder os escândalos da Universal, para que o povo, os membros de lá, não saibam, para enganar os fiéis, para que os fiéis pensem que a única igreja certa é a Universal. E eu sei muito bem do que eu estou falando, porque eu já estive lá, tá? Para depois não vir gente falando assim, como é que você pode falar se você não conhece, se você nunca foi? Não, eu fui sim. Eu estive lá por 20 anos. Aí você vai me perguntar, nossa, se você esteve lá por 20 anos, por que saiu, por que demorou tanto para ver a verdade? Porque eles fazem lavagem cerebral nas pessoas, essa é a verdade. Eles fazem lavagem cerebral. Então a pessoa fica cega para a verdade. Por isso que é muito difícil abrir os olhos de um yurdiano. É muito difícil. Porque a direção da seita universal, eles preparam, eles vacinam os membros para eles odiarem, para eles terem nojo das outras denominações, sabe? Eles falam que tudo é do diabo, que só a Universal é de Deus, é isso que eles falam. Vai lá pra você ver se não é verdade. E depois ainda se fazem de vítimas, falam que a gente tá julgando, que a gente tá atacando pedra, sendo que a gente tá falando só a verdade. Eles não aguentam a verdade, eles não aceitam a verdade. Tá? Esse é o grande problema, tá entendendo? Então, meu irmão, abra seus olhos. Se você tem parentes que frequentam a Universal, tenha calma, tá? Não vai logo dizendo de cara que a Universal é uma igreja ruim, sei lá, porque eles não vão aceitar e você pode acabar trazendo confusão pro seu lar, tá? Então assim, eu aconselho que você alerte se você tem parentes na Universal, mas com calma, com sabedoria, ore a Deus, peça muita sabedoria de como alertar esse seu parente, abrir os olhos dele. Ore bastante, tá? Tudo que a gente for fazer é necessário oração, tá? Tudo. Ore a Deus, peça a direção de Deus, que Ele vai mostrar certinho como alertar o seu parente, amém? Bom, então, por hoje era isso, tá? Depois eu quero fazer outros tipos de vídeos, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero falar de outras seitas, falar mais sobre as heresias da Igreja Universal. Então, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Fique na paz em nome do Senhor Jesus.